Bom dia, queria agradecer muito o Paulo e o Álvaro e a toda a equipe da feira, que é impressionantemente gentil e competente e cuidam muito bem de todos nós e que fazem essa feira, que é um acontecimento na cidade. Eu acho que todo mundo tem a sensação, assim, ao mesmo tempo que essa é a quarta edição, a quinta, mas a gente acha que ela existe o tempo todo, né? Porque faltava nesse pedaço, assim. É igual o Cristo Redentor, que faltava em cima do Corcovado, acho que faltava essa feira na cidade de São Paulo. Então, parabéns para vocês e muito obrigada por fazer isso tudo. Bom, essa mesa chama A Loucura é um Bem de Família, que é o título do livro da Bárbara, e é uma mesa que, por muitos vieses, fala da família. E eu não resisto, toda vez que a família é um assunto, a evocar a frase do Tolstói, que talvez seja o começo de livro mais importante que a gente tem na história da literatura ocidental, e talvez um dos melhores começos de livro, né? Que é o Todas as famílias felizes se parecem, as infelizes, cada qual é infeliz à sua maneira. Mas o que me chama a atenção quando eu li os livros de vocês é que não é pela parte da infelicidade, que é uma coisa que é muito recorrente nos livros sobre família e nesse tipo de literatura que tem se posto. Mas eu acho que vocês fazem uma releitura do tema, que é, para usar essa palavra tão gasta, mas uma leitura pelo afeto, pela reinvenção das formas de se relacionar, pela memória. É de um jeito... Não é uma família dolorosa e doída, como costumam ser as famílias que dão tema, dão caldo de literatura. Não são famílias infelizes, são famílias diferentes e que encontram novas maneiras de se relacionar, mas muito por essa chave da afeição e do que tem de bonito entre elas. Por isso que o título do livro da Bárbara, A Loucura é um Bem de Família, é um bem mesmo, né? Mais do que uma herança, é uma coisa boa, é tratado quase como uma coisa boa. Os livros, assim, geralmente, eu queria parabenizar quem fez a curadoria dessa mesa, porque, geralmente, quando a gente junta duas autoras que se conheceram há pouco tempo, a gente fica lendo os livros tentando achar o que eles têm de comum para ter um começo. E esses livros das duas, eles têm tanta coisa em comum que eu fiquei ali procurando o que tinha de diferença para dar assunto também. Eu acho que não só essa maneira afetuosa de falar da família, mas a forma é uma coisa muito importante, que eu acho que vocês dividem, talvez porque as duas são grandes poetas, né? Eu acho que a poesia está muito presente no jeito delas construírem essas narrativas. Mas, para começar, e vocês ficarem com vontade de ler esses livros incríveis, para mim, eu não conhecia. A Lilian, como eu disse, eu chaveco faz tempo, eu conheço tudo que ela escreveu, mas a Bárbara foi uma agradabilíssima surpresa descobrir esse livro desde o convite para essa mesa. E eu queria, então, que a Bárbara começasse dizendo o que é o livro, explicando um pouco qual é essa história, quem são essas personagens. Bueno, en principio quiero agradecer muchísimo, por supuesto, a la feria por la invitación. Para mí es un honor estar aquí junto con Ana. Bueno, Lilian, ha sido, creo que como dijiste vos, una feliz coincidencia, realmente. Creo que la más feliz que podría esperarse. Dadas las gracias a la feria y, por supuesto, a todos ustedes por el interés y por estar aquí presentes, a ver el libro. El libro que en principio yo no pensaba que fuese un libro, nació de una doble tragedia. La que desencadena, digamos, el libro, la que da comienzo al libro, es la internación de mi madre por un episodio que tuvo que desencadenó un Alzheimer súbito. Praticamente, bueno, yo en los últimos tiempos, eso sucedió en la pandemia. Isso, obviamente, foi na época da pandemia. E, ultimamente, havia alguma mudança de comportamento nela e a gente começou a perceber que algo estava estranho e aí aconteceu essa fatalidade. Estava lá eu com
uma nova pessoa na presença da minha mãe, mas era outra pessoa. E o episódio está diretamente relacionado com o episódio trágico, que foi justamente a morte do meu pai. E um mês antes, isso no calendário, exatamente um mês antes de que a minha mãe tivesse sido diagnosticada com Alzheimer, meu pai morreu. A partir daí, então, eu tive que pensar e repensar o meu mundo. O meu pai já não estava presente, era a pandemia, as condições na Argentina. Era muito difícil, muita restrição, a gente passou muito tempo fechado dentro de casa e eu não podia, obviamente, eu não consegui ver meu pai, eu não pude fazer nada por ele, enfim. E foi justamente isso que aconteceu, eu tive que reconfigurar a minha vida, principalmente a relação que eu tinha com a minha mãe. Vejam só, como nós iríamos continuar juntas. E foi justamente quando surge precisamente isso que você havia mencionado. A possibilidade de ter uma certa leveza. Obviamente que as coisas que estavam acontecendo eram em si uma tragédia, uma dor tremenda o que eu estava vivendo. Então eu não necessitava mais dor, né? Colocar as coisas por escrito, criar outra coisa. Na verdade, esse processo de composição do meu livro teve muito que ver com isso. Justamente quando eu ia visitar a minha mãe, a recomendação era 2 vezes por semana, segundas e quintas-feiras, por algumas horas. Então eu ia nas segundas-feiras, nas quintas-feiras, eu saía dali profundamente comovida e ia diretamente a um bar que tinha ali perto e começava a escrever de coisas que nós havíamos conversado durante esse tempo que estávamos juntas, coisa que ocorria ou havia ocorrido com a minha família, então coisas que eu podia imaginar como leituras que ela havia feito, ou coisas que ela tinha lido, coisas que me surgiam em minha memória, Marina Svetaia. Eu tomava nota de tudo que ela falava e eu ia ali gastando horas sentada à mesa desse bar, escrevendo. Era uma coisa contínua. Até a hora que eu me cansava e ia caminhando para minha casa, dava uns 30, 40 minutos de caminhada. E justamente isso me acalmava um pouco. E à noite eu me sentava diante do computador e fazia uma seleção de alguns trechos do que havia escrito e ia, na verdade, formando, aí construindo um tipo de relato fragmentado. Não necessariamente aí conexo, mas não necessariamente com um fio, uma meada. Não é? Eram trechos, como se fosse assim uma aventura pessoal minha. E momentos assim, as pessoas, na verdade, elas te abraçam, elas tentam te consolar por essa tristeza, eles te acompanham e, na verdade, eu acredito que nesses momentos foi justamente quando a escrita foi a melhor interlocutora que eu podia ter encontrado. Então, com aquela página, com a caneta, com aquilo que eu havia escrito, e depois eu passava isso para o computador, sim, aí eu podia ver o que estava acontecendo comigo. O que estava acontecendo com a minha mãe, o que havia acontecido com a minha família, que, aliás, é um elenco delirante. Vocês vão ver no livro quando vocês lerem. Eu acho que seria mais ou menos isso que aconteceu. Você falar de uma aventura pessoal, que não é exatamente um diário, porque ele nasce um pouco desse delírio, de abraçar o delírio também, né? E aí eu fico feliz porque é uma diferença da Lilian. A Lilian, ela tem um projeto, me parece, a Lilian, As Regras, encerra uma tetralogia, que ela chama de Tetralogia da Perda,
que são 4 livros: O Palavra Nenhuma, Cabeça Boa, O Diário da Casa Nova e esse As Regras. E o que me impressiona muito na Lilian, e eu falo desde a Flip, isso, é como ela é uma autora jovem e que já tem tantos livros, além desses 4, ela tem vários outros livros de poesia, e como ela constrói essa literatura dela a partir de um projeto muito bem desenhado, né? Então, enquanto o livro da Bárbara, essas anotações vêm nesse formato de uma aventura pessoal, abraçando o delírio, os da Lília têm datas, se relacionam com fatos, ao final de cada capítulo tem uma marcação. E, antes disso, eu acho que, quando você começou a escrever a tetralogia, você já tinha o projeto que fosse uma tetralogia. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua aventura pessoal. Boa tarde. Vocês me ouvem bem? Sim? Ah, que bom. Obrigada, Ana Lima, Bárbara, eu estou muito feliz. Obrigada à Feira pelo convite. Obrigada a vocês pela presença. Logo que eu chamo, né, esses 4 livros de Tetralogia da Perda, e quando o meu pai faleceu, em 2022, depois do baque inicial, daquele choque e de algumas semanas, assim, uma das primeiras coisas que me ocorreu foi: eu nunca vou escrever sobre isso. Só que algo de mim, acho que algo da escritora em mim, pensou: mas, se eu fosse, teria alguns caminhos pelos quais eu poderia percorrer essa história. E realmente, assim, foi um tema que acabou se impondo, né? Eu sentava para escrever alguma coisa e meu pai aparecia nos textos, referências a ele, as memórias da infância. E eu não conseguia escapar daquilo, até que um belo dia eu estava conversando com meu companheiro, Ricardo Terto, e ele falou assim: poxa, o seu pai é o seu tema enchente. E eu falei: nossa, o que você está querendo dizer com isso, né? E ele falou: bom, quando acontece uma enchente, se acontecer uma enchente aqui agora, a gente não vai pensar que 6h30 passa o lixeiro, ou você vai pensar na enchente, né? O seu pai é o seu tema enchente, tudo na sua atenção está te mobilizando para escrever sobre ele. Então, escreva, né? E aí, disso, 3 meses depois, eu tinha o projeto da tetralogia desenhado, né? Eu até trouxe os livrinhos, né? O Palavra Nenhuma como o primeiro, que é onde perde-se mesmo o pai, né? Um livro de poemas, uma plaquete de poemas onde perde-se o pai. A Cabeça Boa, que saiu também pela DBA Literatura, porque é o mesmo Duas Regras, que é o livro que a gente mais vai falar hoje, né? É onde perde-se o chão, no sentido de território, de identidade, né? O Diário da Casa Nova é um livro de poemas, em que perde-se de tudo, das pequenas miudezas até o próprio luto, o que eu acho bonito e triste, assim. E esse livro, que é o que eu estou lançando, que é o As Regras. A ideia básica do As Regras foi o primeiro que eu pensei, né? Quando eu falei assim: nunca vou escrever sobre isso, mas, se eu fosse, eu escreveria, contaria a minha história com meu pai a partir dos jogos de futebol que a gente assistiu juntos. Por quê? Porque meu pai, ele era uma pessoa muito silenciosa no que diz respeito a conversas familiares, conselhos sobre a vida. Ele nunca teve grandes conversas comigo sobre a vida, sobre a existência, sobre os problemas, né? Ele basicamente me perguntava: o que você comeu hoje? Como foi a escola? Né? Essas perguntas muito de circunstância, mas não ia muito além disso. E era quando a gente assistia aos jogos de futebol que, de fato, eu sentia que ele estava me falando sobre a vida. Eu ficava, acho que, quase paranoica, assim. Não é possível, né? Quando ele está comentando um jogo de futebol comigo, tem algo que ele está querendo me ensinar sobre o mundo. Né? Então, lembro de um dia que eu estava muito triste, assim, devia ter uns 12 anos, estava chateada com alguma coisa, ele percebeu, e aí, no meio do jogo, a gente assistindo, ele era palmeirense, eu era São Paulina, ele disse assim: jogador tem que jogar de cabeça erguida. E eu falei assim: ele está me falando para eu não ficar triste. Como se cada coisa que ele comentasse sobre futebol fosse um conselho cifrado para me dar.
E, a partir disso, nasceu esse projeto, né, com esses marcadores dos jogos de futebol das Copas e dos clubes, de campeonatos importantes, e até mesmo da Fórmula 1, né, revisitar essa história. Uma coisa que é... Claro, claro. Porque eu acho, falando de coincidências entre... Falando de coincidências entre o livro da Lília e o meu, futebol no livro da Lília, a correspondência disso no meu livro é a música, porque os meus pais eram músicos. Então, o meu livro está cheio de música. E, por exemplo, assim como seu pai ensinava sobre a vida falando dos jogos e falando dos jogadores, das atitudes corretas em cada momento, o meu pai me ensinava sobre a vida com a música. Sentava comigo no sofá, dizia, vem cá, fecha os olhos, nós colocávamos música e ele dizia, ouve isso, ouve esse instrumento, ouve a espacialidade, como a voz fica mais grave, mais aguda. E a minha mãe era pianista. E os dois foram os que me ensinaram poesia, dessa forma. Tem uma coisa bonita no livro das duas, porque no seu a música chega muito desse jeito, é importante para discutir as relações. E a Lilian fala do jogo de futebol como uma imensa coreografia, né? Que é uma dança, é a maior coreografia do mundo. É muito bonito isso, principalmente para quem gosta de futebol, assim, né? Mas eu vou pegar uma frase que tem no livro da Bárbara, que, aliás, foi traduzido pela Flávia Faleiros, e é uma frase que é o seguinte, ela diz... A realidade está supervalorizada. Nós duas sabemos disso perfeitamente. Nós duas, ela e a mãe, né? Então, é no diálogo dela com a mãe em que esses delírios entram e as repetições e as coisas que não fazem parte e a paciente que está internada no mesmo lugar morre e ela diz que não morre, volta à vida. Enfim, no meio disso tudo, elas se entendem num jeito de falar. E ela comenta isso, a narradora comenta isso. A realidade está supervalorizada, nós duas sabemos disso perfeitamente. E os livros de vocês, como ficou bastante claro nessa primeira apresentação deles, eles partem muito profundamente de uma experiência pessoal, né? Talvez de um movimento dos mais dolorosos da vida, né? Que é a perda dos seus pais e a sua relação com a mãe e tal. Por outro lado, eu acho muito difícil tratar desses livros estritamente como um relato da realidade, como se fosse uma autoficção, né? Que é uma coisa que a gente tem lido muito. Eu acho que eles fazem uma criação de linguagem literária em cima disso, que é muito preciosa. Então, eu queria que vocês falassem como transformar essa experiência, que é tão pessoal, tão verdadeira, tão enchente, tão incontornável, em literatura, passando por esse filtro. Como fazer que essa linguagem não seja tão colada à realidade? Eu acho que é o maior desafio, né? Que não é bem aquilo que aconteceu ou como aconteceu, mas como contar aquilo de um modo que seja do interesse dos outros, né? Porque eu acho que, como eu falei, né, de fato, escrever, para mim, não foi bem uma escolha, um tema se impôs. Publicar, no entanto, é uma outra etapa, né? E, a partir do momento em que... porque quando a gente confunde muito essas duas etapas. Né, a gente, às vezes, escreve pensando em publicar. E a escrita tem tanto problema em si para você resolver. Né? A escrita é resolução de problema o tempo todo. Né? Então, eu tento separar bem essas etapas, assim. E aí, no processo de escrita, eu fui gostando e achando que aquilo que eu estava fazendo fazia sentido de ser publicado. Porque eu não estava expondo coisas que eu vivi, eu estava, talvez, tentando me comunicar com algo do humano, assim, né? E isso através da linguagem. Assim. Uma das epígrafes do livro, do Gonçalo M. Tavares, fala: o jogo é quase sempre isto, regras que se fixam e, dentro delas, liberdade que se oferece.
E eu coloquei esse epígrafe, claro, pensando no jogo de futebol, mas pensando no campo de jogo que é esse livro, né? Pensando no jogo da escrita, assim. Então, para mim, isso se deu nesse livro, né, nas regras, muito pensando em estabelecer uma macroestrutura mais ou menos fixa, nessas regras fixas. Então, tinha mais ou menos assim, são fragmentos, tem um tamanho mais ou menos mínimo, tem um tamanho mais ou menos máximo. Eu vou alternando isso com também imagens que o livro traz, fotografias, etc. E a liberdade que se oferece dentro dessa estrutura, né? Que é, por exemplo, no caso do As Regras, é um livro em que eu interrompo, um dado momento, a regra que eu crio, e eu coloco no meio uma espécie de noveleta, assim, uma pequena novela totalmente ficcional sobre como eu imagino que pode ter sido o último dia de vida do meu pai, né? E depois eu volto para a estrutura que eu tinha colocado, assim. É o show do intervalo, né? O show do intervalo é muito bom. Mas também eu acho que foi assim, pensando um pouco nisso. Para mim, eu acho... para mim foi um processo completamente natural. Para mim foi um processo totalmente natural. Eu sou poeta, sou escritora, e a única forma que eu encontro de resolver a minha vida é através da escrita. Além das coisas cotidianas da vida, logicamente. Frente a tudo isso que vinha acontecendo, o que fazer se não escrever? Claro, eu não ia fazer uma espécie de catarse, né? Não gosto. E como escritora, eu não teria tolerado. Não sai. E se tivesse saído, eu não teria permitido. Então, não era o caso. Mas eu acredito que nisso que eu estava escrevendo sobre o processo de composição do livro, de ter essas efusividades na escrita e depois todo esse trabalho noturno de seleção, bem, o livro acabou tendo um caráter musical, porque no final eu o compus quase como uma obra musical. E como eu sou aquele tipo de pessoa um pouco obcecada, então muito cuidadosa, com manias, claro, com muitos defeitos, a cada noite, cada vez que eu retomava a minha escrita, eu começava tudo de novo, para seguir o mesmo ritmo. Então não é que eu ia agregando, somando. Na verdade, cada noite eu retomava desde o princípio, modificava, agregava, e depois na noite seguinte eu dava início de novo desde o comecinho e agregando coisas. Então é como se houvesse essa dimensão. O som do livro, na verdade, para mim fazia mais sentido. Então agora eu tenho a minha mãe, agora tem aquela evocação de um mecenas, que era minha bisavó, louca, totalmente louca de pedra. E depois minhas memórias com meu pai, a minha infância e alguma ideia que eu penso, alguma coisa que eu tinha em mente. E de fato eu, na verdade, tomei muito cuidado em não ter aquela posição de narradora. Na verdade eu apareço em 2 momentos de grande emoção, mas é como se fosse assim uma pinceladinha. Eu nunca apareço. Quem está ali são os personagens. Tem a minha mãe, tem meu pai, tem todos os meus familiares, outras pessoas, enfim. Não queria aparecer ali como um filtro. Na verdade, tem essa ideia do trabalho musical. Obviamente que esse livro, na verdade, seja aberto e que tenha o seu próprio som. E, de fato, quando eu terminei de escrever,
É como a Lilian acabou de falar, né? Às vezes as pessoas não têm nem noção dessas duas instâncias. Uma é a escritora e outra é a partir da publicação. E aí eu comecei dizendo, olha, eu escrevi isso sem pensar em publicação. Na verdade, a publicação foi, na verdade, algo fortuito. E, aliás, de muita sorte, porque aconteceu somente logo depois que eu tivesse terminado meu livro. E isso, na verdade, naquela solidão diante do texto, acabo, por acaso, naquele momento, naquela noite, quando eu coloquei o ponto final e disse, olha, aqui já não preciso intervir, eu já não tenho mais nada que fazer aqui. E foi justamente essa, que a louca dizem que a loucura vem de família, não é? Foi o princípio, no título, e aí pronto. Foi isso. E vamos ver o que acontece. E depois de alguns dias, alguém me ligou, uma editora que estava procurando trabalhos, e ela disse, será que você não tem algo aí escrito, um livro? E, obviamente, vamos publicar. Então, saiu na Random House, na Argentina, e, obviamente, quero uma narrativa. E eu disse, eu sou poeta, não tenho nada para te mostrar. E, na verdade, eu escrevi algo aqui, mas eu não sei, não acho que você vai se interessar. Bom, eu mandei o texto, gostou e saiu já, tivemos a nossa edição argentina e eu tive muita sorte disso. Mas, na verdade, o trabalho foi, de fato, desse jeito, assim. Como a linguagem é precisa e como tem um grande controle da narrativa de vocês duas, de fazer as frases exatas, que também é um jeito de domar um sentimento da enchente, né? Então, apesar de falar do luto e desse processo tristíssimo e derramado, os livros da Lilian e o livro da Bárbara têm um humor, né? Tem algo que vem na exatidão das palavras, assim, e que recusa um sentimentalismo meio banal, que, claro, é o luto, é a perda, é essa. E aí eu lembrei do primeiro livro da tetralogia da Lilian, que é o Palavra Nenhuma, tem um verso que serviria, eu acho que para as duas, que é: a gente só se afoga quando perde a calma. Né? E aí eu achei bonito você começar falando que seu pai é uma enchente, porque é isso, assim, a gente não vai se afogar nessa enchente, porque a gente não vai perder a calma. E me parece que no livro das duas, o não perder a calma é justamente estar agarrado nessa força da expressão da palavra, né? No verso exato e na palavra exata e na construção e o que você deixa de fora. E os livros são, apesar da Lília ser uma tetralogia, serem 4 livros, são livros muito curtos, muito concisos, como é o da Bárbara também, né? Mais uma coisa que tem. E eu imagino que muita coisa tenha ficado de fora. Né? Eu acho que a Lilian falou a dificuldade, tem tanto problema dentro do livro, tem tanta coisa que a gente coloca, assim, essa necessidade da exatidão da linguagem, que é muito própria da poesia, mais do que da prosa comumente, assim, né? E aí, o que chama muita atenção no livro de vocês, se vocês folhearem e verem a forma dos livros que é parecido, são esses textos pequenininhos que ocupam uma página, às vezes vaza para uma outra página. Vocês fazem prosa ou poesia nesses livros? Olha, eu escrevo o que eu posso, o que eu consigo. Sou poeta, claro, de coração. Meu coração é de poeta. E, sendo poeta, tem algumas poesias que são, na verdade, narrativas. Eu tenho vários livros de poesia nova, e nesses livros tenho muitos poemas que tomam páginas, e são assim, direto. Texto direto, mas pelo tipo de tratamento de linguagem, pela parte de sintaxe, ritmo, som, na verdade são poemas. E, é claro, com certeza poderiam ser livros de narrativa. Bom, por exemplo,
o Random aceitou esse meu texto dentro da coleção de narrativas, de texto corrido. Então, não estou tão certa sobre isso. Na verdade, a maneira de fiar a história, eu acho que acontece muito também com o caso do livro da Lilian, não é? A história não é linear. Então, das exigências narrativas é ter uma trama com uma certa linha de relatos. Então, como que vamos fazer isso? Livros, 2 de poesia e 2 de prosa. Né? E esses de prosa você chama de romances, são os seus 2 romances da tetralogia. Então, acho que para você é mais, talvez, óbvia na sua cabeça a diferença de assim, o que vai ser narrado como um romance e o que vai para a poesia. Se você consegue, eu sei que você consegue ter a clareza desse projeto, assim, como que você escolheu o que ia para a poesia e o que fica no romance? Eu acho que eu não faço tanta distinção entre uma coisa e outra. Para mim, prosa e poesia é escrita, é a literatura, é a forma que eu penso. Eu acabo sabendo, quando eu vou escrever, quase sintaticamente, assim. Isso aqui está me saindo mais com orações coordenadas, ou então eu consigo justapor mais as coisas, ter uma concisão maior. É quase uma questão sintática, assim, para mim, né? Mas quando eu estou escrevendo, de novo, né? Quando eu estou escrevendo, eu não penso, eu estou escrevendo um ensaio, um romance, eu não penso assim, eu penso, eu estou escrevendo literatura, né? Porque eu acho que essa preocupação de se é um romance, se é um ensaio, ela é mais do mercado, né? E aí eu falo sempre com muito carinho, assim, né? Meus editores que lutem depois para ver como é que eles vão tentar vender isso, assim, né? Eu, quando estou escrevendo, acho que não é um problema da arte, né? É um problema que se coloca depois. O que você vai colocar na ficha catalográfica? Né? Como é que você vai, em que prateleira, em que estante vai estar na livraria, né? Mas, quando eu estou escrevendo, eu fico muito... Por exemplo, para você ter uma noção, né, no meu projeto inicial, que até tem uma foto dele aqui no livro, o As Regras seria um ensaio, um texto de não ficção, né, sobre futebol, seria uma outra coisa. E o que eu tinha? Eu tinha o título, As Regras, foi a primeira coisa. Eu falei, bom, eu vou escrever esse livro, ele vai se chamar As Regras. E eu tinha exatamente a última frase, né, que é a última frase. Faltava todo o meio, né? E aí eu fico lembrando muito de um texto da Zadie Smith, que ela tem, que chama Aquela Sensação do Ofício, que ela fala que tem 2 tipos de romancistas. Os macroplanejadores, que é aquela galera dos post-its, né, que faz o esquema, que sabe exatamente tudo que vai acontecer no livro, e os microgestores, que são aqueles que vão escrevendo, reescrevendo e vendo aonde a coisa vai dar, e que se abrem para os desvios, né? E eu acho que o que faz... dizem, assim, né, sei lá, 4 livros, num tema, às vezes falam assim, nossa, parece que você produz muito. Eu acho que o que me impulsiona, o que faz com que eu realmente escreva é essa curiosidade, esse não saber exatamente como que eu vou conseguir fazer as coisas chegarem onde eu quero que elas cheguem, né? E essa descoberta é o prazer, né? É sentar, me colocar em jogo e tentar descobrir aonde as coisas vão dar, me abrindo aos desvios, assim, né? Então, esse livro acabou virando um romance. Para mim, ele é muito claramente um romance, né? Mas é isso, eu acho que os livros tensionam, os livros da tetralogia, eles tensionam os gêneros. O A Cabeça Boa teve lista de fim de ano que ele ficou entre os melhores livros de poesia. Para mim, é claramente um romance. Mas eu gosto dessa névoa entre as coisas. Isso me interessa muito, assim. Eu vou voltar a essa névoa, porque eu acho que tem... A gente já falou, eu e Lilian, no bar,
falando sobre os nossos autores queridos, e tem, por exemplo, a Maria Negroni, que é uma autora que nos é muito cara, porque brinca um pouco com esses gêneros, e eu acho que vocês duas... E aí me dá uma imensa alegria de ver que é um jeito de fazer literatura contemporânea que não dá muita bola para os editores, eles que lutem, né? Mas depois a gente volta a isso. Eu queria... Bom, primeiro eu queria lembrar que quem quiser fazer pergunta, a equipe está aí, tem os papeizinhos, pode fazer para voltar. Mas a gente falou bastante da forma, eu queria voltar um pouco naquilo que eu falei no começo, que me parece que se o Tolstói estivesse falando de vocês, eles iam estar falando de famílias felizes. Porque com todos os desencontros e com todas as dificuldades e a necessidade do acerto de contas, tem ali um fundo, que nos dois livros, tudo... Mesmo com todo o não dito, com todos os segredos, né, como são colocados nos livros das duas, tem uma base ali, sem querer soar piegas e cafona, mas é uma base do amor compartilhado, né? Não é necessariamente uma admiração, mas é um gostar de estar perto, gostar de se encontrar com essa mãe. Né? Então, eu acho que as pessoas descritas ali com as loucuras, com os segredos, com os silêncios, elas se gostam e tentam se encontrar. Isso acontece na Cabeça Boa, acontece nas Regras, acontece na Loucura é um Bem de Família. Aí tem nas Regras, da Lilian, tem um momento que a narradora diz: o primeiro contato com o amor quase sempre se dá através da culpa. E um pouco adiante fala: percebo que, mesmo agora, é esse o sentimento que me motiva a escrever este livro. Não sei o quanto isso se nota. E esse trecho me chamou muita atenção, primeiro porque eu acho que é dos poucos lugares no livro que você fala sobre escrever o livro. É uma metalinguagem que brota ali, porque no resto você está lembrando, tem os jogos, mas ali você fala: foi a culpa que uma das coisas que talvez o primeiro motivo que me fez escrever o livro. E a Bárbara também tem a necessidade de estar presente com a mãe, de fazer os telefonemas, de fazer as visitas 2 vezes. Assim, o que a culpa tem a ver com amor, e se essas coisas estão misturadas, e se alguma coisa fala mais forte? Nossa, que assunto, hein? Nossa, dá pano para manga isso aí. Bom, sim, as duas coisas têm tudo a ver. Vínculos entre pais e filhos, mães e filhas, relações de casal e todo o resto. De qualquer forma, a culpa pode ser exatamente esse ponto. A famosa imagem que diz que a gente precisa chegar no fundo do poço para subir, não é? Então, se colocar em contato com essa culpa, que talvez não seja um sentimento de arrependimento por um ato concreto cometido, um dano cometido a uma pessoa. A culpa pode adquirir diversas formas. Talvez seja esse o ponto em que devamos pensar para que seja possível subir novamente à superfície. No meu caso, pessoal, mas isso seria um livro. A minha relação com a minha mãe, exceto no comecinho da infância, foi sempre uma guerra entre 2 leões. Era muito difícil, porque nós duas tínhamos um gênio muito forte. Então, sempre foi muito difícil. E uma das coisas mais bonitas é que, a partir de tudo isso que aconteceu, o nosso vínculo acabou se transformando. E, na verdade, nós já nos relacionávamos em outro plano, além do que a realidade dela já era outra. Mas eu conseguia me debruçar nessa realidade, estar próxima e jogar, brincar, propondo outras alternativas a essa realidade, o que permitiu algum tipo de comunicação. E ali, nesse mundo, não existe culpa, só existe amor.
uma das coisas que me trouxe mais consolo foi pensar, bom, eu estive com ela em todos os momentos, né? Até o final, um processo muito longo, de um câncer terminal de 2 anos, muito difícil. E eu fiz tudo o que eu podia, assim, né? Para estar junto com ela. E com o meu pai, justamente porque ele era muito lacunar, ele era muito elíptico, ele era muito difícil, ele não falava sobre as coisas, me veio... ele foi se afastando e eu não sabia bem qual era o motivo, assim. E aí eu comecei a compreender que ele não estava bem, mas que ele não queria me dizer, mas eu não sabia bem o que estava acontecendo. E um dia chegou a notícia da morte dele, né? E aí, quando eu falo dessa culpa, é essa sensação de que talvez eu pudesse ter estado mais presente, né? Ao mesmo tempo que, desde o começo do livro, né, esse título, As Regras, quando a gente olha a capa e sabe que tem a ver com partidas de futebol, que a gente pensa logo nas regras do jogo, né? Mas eu tentei ir ressignificando essas regras ao longo do livro. O que significa as regras, né? E logo no começo eu digo, né, que esse livro é um acerto de contas entre as minhas regras e as regras do meu pai. E a vida foi mais ou menos assim, né? A regra dele era do silêncio, era não falar dos problemas. E a minha regra, eu sou escritora, a minha regra é a palavra, é dizer, né? É verbalizar, é dizer as coisas por inteiro. E um pouco nessa negociação que esse livro foi escrito. Até o momento em que um dia, eu conto isso no livro, eu estou num bar esperando meu companheiro chegar com uns documentos na bolsa, porque eu tinha ido resolver a burocracia de banco do meu pai, e tem a carteira de motorista dele. E aí, pela primeira vez, já fazia mais de 1 ano que ele tinha falecido, eu olho a data de validade, e é de 3 anos antes. E aí aquilo começa a me intrigar, e eu falo, ué, mas meu pai não renovou a carteira de motorista? Meu pai, que foi vendedor viajante quase a vida inteira, que capotou 7 carros ao longo da vida, que sempre fez tudo de carro, ele não renovou a carteira? E aquilo me dá então, por quê? Né? E aí o livro começa um pouco como essa investigação. Por que esse homem não renovou a carteira de motorista e morreu 1 ano e 8 meses depois daquilo, né? Da carteira ter vencido? Então, parece que vai ser uma investigação, quase um thriller, né? Um suspense, uma investigação sobre o que aconteceu. Só que eu acho que o livro ele se abre para um espaço do não saber, assim, né? O que era uma investigação sobre as circunstâncias da morte dele vira uma investigação existencial, vira uma investigação sobre a vida. E de modo que eu compreendo, eu nunca vou saber o que aconteceu. Então, a investigação vira outra, o livro vira outro, ele se transforma no meio, né? Mas a culpa está ali, né? Eu poderia ter agido de outro modo, né? E aí eu trouxe isso também no livro. Mas aí é resolver muito entre vocês mesmo, né? Isso, assim, porque eu separei 2 trechinhos bem curtos das duas para ler. Primeiro, vou começar pelo da Lilian, porque ela acabou de falar agora. Mas ela diz, na página 90, ela diz, passei os olhos pelos meus livros, tenho curiosidade de ler as dedicatórias que fiz em cada um deles. Não o faço. Meu pai, que sempre disse que nunca tinha lido um livro, teria lido algum dos meus? Durante a vida, ele havia feito apenas 2 comentários sobre a minha escrita. O primeiro, né, que ele faz é, você é boa no que faz. Foi o primeiro, alguns meses depois de eu lançar o meu primeiro livro, Acúmulo de Poemas. Aí, um pouco adiante, fala do outro comentário. No fundo, todos os seus livros são sobre a mamãe, né, filha? Foi esse o comentário que ele fez 4 anos depois. Então, esse pai que não lia tem 2 comentários que me parecem muito certeiros, né? Mesmo que seja uma impressão dele, ele vai muito a fundo. E a Bárbara, ela fala, tem um trechinho, bem no começo, talvez seja o começo do livro, e é significativo que ele começa assim, que é, estou tentando contar a ela que vão publicar um livro meu e não há meios para que escute e entenda o que eu digo. Mas, como ela tem uma antena, me diz,
você escreve cada vez melhor. E não é que você seja uma escritora, você é a expressão. E a expressão me dá um abraço, é como se você me abraçasse. Né? E também, um outro trechinho da Bárbara sobre essa leitura da mãe é: ela sabe tudo de mim, inclusive o que escondi dela a vida inteira, inclusive o futuro. Conto que vou publicar um livro dedicado a ela. Adivinha o título? Ela pensa 1 segundo e responde. Toco a campainha e sai o movimento. Só Deus sabe o quanto a adoro. Você acertou. O livro é intitulado El Sonido. Né? Então, eu acho que tem essa comunicação que é tão incomunicável, e, no fim das contas, é sempre o que acontece entre a gente, mas eu acho muito bonito como vocês duas, como poetas, chegam numa comunicação muito maior, que aqui a todos os leitores, a partir dessa impossibilidade de um pai que não lê livros e dessa mãe que está ali sem perceber, mas, ao mesmo tempo, sabendo a antena, é a palavra. Comenta um pouco isso. Dá uma satisfação, dá um apaziguamento dessa culpa, assim? Eu acho que sim. É muito curioso, né? Porque eu fiz letras, me formei, fiz mestrado, doutorado em grego antigo, e meu pai sempre dizia, ele sempre colocava muita ênfase nisso, né? Eu nunca li um livro. Mas ele era uma das pessoas, ele estudou até a 4ª série do ensino primário, né, que seria o ensino fundamental 1, e realmente não, ele tinha dificuldade com grafia, com várias coisas da escrita, né? Mas ele era extremamente inteligente. Acho que talvez a pessoa mais inteligente que eu... Tinha cabeça boa, né? Ele tinha cabeça boa, né? Daí vem o título mesmo. Ele era muito inteligente. Eu nunca vou esquecer de em 2022, que foi o ano que ele faleceu, eu estava preparando uma aula de poesia sobre João Cabral de Melo Neto. E meu pai era palmeirense, como eu disse, né? E a gente estava meio afastado. Eu não tinha nem TV em casa, eu não estava acompanhando os jogos naquele ano. E eu estava muito envolta na poesia, né? E aí, lendo lá o Museu de Tudo, eu achei um poema do João Cabral sobre o Ademir da Guia, que é o jogador predileto do meu pai, um jogador muito importante na história do Palmeiras e tal. E eu achei, assim, era um poema incrível, assim, virou um dos meus poemas prediletos do João Cabral de Melo Neto, no final das contas, porque tem essa coisa do Ademir da Guia ser esse jogador que jogava de terno, que era muito econômico nos movimentos que ele fazia, né? Que jogava, ele é considerado um jogador lento, e aí o João Cabral fala, né, o homem dentro do pesadelo, se infiltrando na cabeça do adversário, dizendo a ele o que ele queria, né? E fazendo toda aquela coisa que era esse poder, né, do Ademir da Guia em campo. E aí eu pensei, caramba, virou um dos meus poemas prediletos, né, da vida e do João Cabral de Melo Neto. Então, a minha esfera, digamos, né, a poesia, sobre um grande ídolo do meu pai, o maior ídolo dele, do futebol. Eu falei, eu preciso mostrar esse poema para o meu pai, né? E aí eu mandei para minha tia. Meu pai nunca teve smartphone, ele morava com a irmã dele. Eu mandei para ela, né, no WhatsApp, assim, falei assim, olha, mostra para o pai. Meu pai me ligava todo dia. Ele ficou 2 dias sem me ligar. E depois, quando ele me ligou, eu perguntei, né, o que você achou do poema, pai? Você leu? E ele me respondeu, é isso mesmo, filha. O Ademir entrava na cabeça dos caras. Ou seja, é a melhor interpretação desse poema, né? O verbo infiltrar ali, né? Ele se infiltrava na cabeça dos outros. Então, ele era muito inteligente e muito sagaz. Então, ele não lia, ele não era um leitor versado, mas ele conseguia captar as coisas assim com muita sensibilidade. Como era isso? Eu falava da mãe, eu li uns trechos de que a mãe não lia os seus livros, né?
É isso, porque naquela época ela não tinha como saber. Mas ao longo da minha trajetória como escritora, eu comecei a escrever assim. Eu não parava de escrever. Eu fazia livros com capas, desenhos. A vida inteira foi assim. Eu quis escrever e fazer livros. A vida inteira foi assim. E ela sabia que o meu caminho era esse. Meus pais sabiam que eu ia por aí na vida. Olha, eu não sei até que ponto eles estavam, assim, atentos ao que eu escrevi. Eu não sei se eles chegavam nesse ponto de... não sei. Não sei se eles chegavam a perceber qual era a minha busca. Mas o que eu sei é que eles foram grandes leitores dos meus livros pelo som. Porque tudo que eu escrevo tem um trabalho sonoro muito grande, que é praticamente instintivo, na verdade. Eu escrevo por instinto. Então, o que é para corrigir, eu corrijo, senão eu jogo fora. Mas eu gosto de escrever assim. Eu gosto, acho que as coisas saem de uma forma muito melhor. Senão, não sei. Mas, de qualquer forma, eu acho que sim. Acho que eles podem ter sido muito sagazes, leitores muito sagazes e companheiros com essa visão. Eu vou começar a fazer umas perguntas que chegaram aqui para vocês. Tem uma primeira... literárias para a escrita dos seus livros, especialmente para desenvolver o tema das memórias e da família. É um pouco que eu queria voltar, assim, o que vocês leem, se essa forma que eu estou chamando de meio novidade, que é um jeito novo, não sei se é exatamente novo, mas é diferente, a dificuldade da prateleira da livraria, né, de onde encaixar, se vocês têm referências disso, o que vocês gostam de ler. Afinal, a gente está numa feira de livro, é sempre bom falar do que vocês gostam de ler. Bom, além de várias, só um parêntese, além de várias coincidências entre os livros das duas, as duas estudaram grego, né? Tem um estudo de literatura clássica, que eu acho que de algum jeito aparece. E eu fiquei lendo os livros para preparar essa mediação, e o pai da Lília chama Roberto, de quem eu estou praticamente íntima, depois de ter lido os 4 livros, inclusive palmeirense, que nem eu. E o avô da Bárbara chama Roberto, e os dois faziam palavra cruzada. Então, eu estava à noite tentando botar... Falei, não era no outro, né? São muitas coincidências mesmo. Então, eu queria também ouvir um pouco falar disso, de referências literárias, como alguém perguntou, para ver se também a gente chega num ponto em comum. Assim. A minha leitura... poesia e ensaio, principalmente. Narrativa, não tanto. Há um ou outro caso que, no final das contas, parece fascinante. Isso são os grandes escritores, mas a minha curiosidade é sempre com poesia ou ensaio. Eu sou onívora quando eu leio. Eu me interesso, sim, por tudo. Acústica, ótica, tudo. Obviamente que literatura também. Adoro lirismo grego, e já traduzi parcialmente e adoro. Também adoro a poesia latino-americana, brasileira. Quando eu falei para fazer essa mesa, um amigo meu que é um super tradutor, ele falou: ela traduziu e não é fácil de traduzir, e faz respeito para a pessoa. Sim, na verdade, com a companhia aqui com a Teresa, sim, a gente traduziu muitos autores juntos. Olha, adoraria ler todos. Do Salomão, Poesia Total, nós também trabalhamos nesse trabalho, e obviamente que tem que traduzir, né? Claro, é um trabalho.
A poesia brasileira, para minha opinião, é genial. E a poesia argentina também. Tem coisas que têm sido feitas que são super bonitas e tem muitos autores do século XIX, século XX que são únicos. Podemos fazer então juntar um grupo aí entre Brasil, Argentina e fazer uma invasão na Espanha, em Portugal, com muitas vantagens, na verdade, pelas coisas que estamos escrevendo. Eu acho que esse projeto seria fantástico, porque na verdade, vejam só, o panorama que nós temos da poesia espanhola, e quando você compara com o que está sendo escrito na Argentina, no Peru, no México. Bom, obviamente com relação à minha leitura, passa por aí, então, um autor que eu amo. Eu gosto também de muitos autores franceses, eu não sei se Dumas, por exemplo, Maxims, que também trabalha bastante com a parte visual. Mijo, por exemplo, também. Eu gosto de ler muita coisa no grego, né? Eu estudei principalmente poesia épica e trágica, né? Homero e Sófocles e Eurípides, assim, especialmente. Tudo isso eu acho que influencia muito, né? Mesmo inconscientemente. Acho que foi o grego que me ensinou a não saber das coisas. Porque o grego, né, a gente às vezes está lendo Safo, os fragmentos, você tem 4 palavras. E você nunca vai saber como era aquele poema. E em algum lugar você aprende a lidar com as lacunas, né? Mas, assim, para ser breve, eu gostaria de citar 3 autoras que acho que mudaram, fizeram muita mudança na minha visão de muitas coisas. Angélica Freitas, Adília Lopes, Adelaide Ivanova. E no tema da memória tem um livro específico que eu acho que é uma preciosidade, é um livro tão curtinho, da Silvia Molloy, que saiu pela 34, se não me engano, aqui no Brasil, que é o Desarticulações. Ele é tão curtinho que ele vem junto com o VAR Imaginação na edição, assim, né? E é um livro incrível, assim, também em fragmentos, são, de um outro modo, fragmentos mais curtos do que os que eu trabalho. Cada um deles tem um título, eu não trabalho com títulos. Mas a investigação que ela faz ali sobre a memória e sobre a liberdade que o esquecimento traz na criação, aquilo me pegou de um jeito muito definitivo. E aí também vai, para falar de um livro mais recente, de uma autora brasileira, o Coisas Presentes Demais, da Flávia Pereira, que saiu pela Relicário, sobre a relação com a avó dela, que também tem a questão da perda da memória. Acho que são 2 livros. Esse saiu, eu já tinha terminado de escrever, infelizmente, mas eu indico a leitura. Muito bom. Eu queria pedir para vocês lerem um pouquinho do livro, que é sempre bom a gente ouvir as autoras lendo. Eu sugiro que a Bárbara leia, eu marquei aqui a página 8, mas eu estou na edição brasileira. Ler em português. Pode? Com sotaque, mas eu consigo. É essa daqui, ó. A página 8. E, Lilian, você é a 116, se quiser já deixar armado aí. É uma sugestão também, se vocês quiserem ler outra coisa, claro. 8. As caminhadas até o bar da esquina são infinitas. A realidade é infinita. De braços dados, tenho uma coisa para te contar. Fantasias brasileiras. Amanhã estreia uma obra do papai no Teatro Colón. Eu a conheço por partes. Conheço bem cada parte, mas nunca a escutei inteira. Vivo numa casa rodeada por um jardim. Não sei por onde começar.
Tomo sopa de milho. Eu, que nunca gostei de sopa, diz os nomes das irmãs Marta, Susana. Eu a ajudo a se sentar e ocupamos nossa mesa. Peço café com leite, suco de laranja, um misto quente para ela, um café duplo para mim. Então, se desencadeia a história. A continuação de uma que tem a ver com o que vinha dizendo ou outras. Histórias que avançam sem rumo, ou se combinam com rara coerência, ou ficam sem conclusão, ou são retomadas, ou mudam de significado. A realidade é infinita. O mundo não é suficiente. Ela nunca percebeu isso tão claramente quanto agora. Vamos lá. Eu poderia ter perguntado muitas coisas ao meu pai enquanto ele estava vivo. Pai, você está me evitando? Pai, tem alguma coisa que eu deva saber e não sei? Pai, você sempre queria me ver e por que agora, quando digo que vou fazer uma visita, você me diz que está ocupado e que prefere que eu vá outro dia? Gosto de pensar que não fiz essas perguntas porque sabia que ele iria me despistar. Com alguma frase curta, transitaria de uma resposta elusiva aos questionamentos de sempre. O que eu comi ao longo do dia, como anda o trabalho, como está o meu marido. A certeza que me imponho serve de algum conforto, como é comum às inexatidões providenciais. Nem sempre é fácil acreditar em nossas próprias ficções. Ontem, quando fui me deitar, eu pensava a respeito disso. Sonhei que estava nadando em alto mar e avistava alguma coisa à frente. Então continuei dando braçadas elegantes e calmas até me aproximar daquela mancha escura. Mais perto, pude reconhecer nela outro continente. Eu havia cruzado um oceano a nado, sem nem me dar conta. Não tinha medo, não estava cansada. Gosto dos sonhos porque posso narrá-los como quiser. Para mim está claro que, se eu fosse uma embarcação, seria uma daquelas dedicadas à cabotagem, sempre percorrendo a costa do seu próprio território. Tentei fazer um poema sobre isso em homenagem ao meu pai e não consegui. Gosto de olhar o mapa da cabotagem na costa do Brasil, porque ele me lembra um coração. Já no sonho, cruzo um oceano a nado, abandono a terra pátria, o continente pátrio, o gesto colossal esvaziado de qualquer sensação de esforço. Eu queria agradecer imensamente as duas, avisar vocês que elas vão autografar o livro aqui atrás da tenda. Os livros estão à venda nas bancas das editoras e na livraria da Travessa. Queria agradecer os tradutores de Libras, da Educalibras, os tradutores simultâneos Ramon de Barros e Camila Borgea. E acho que é isso que eu precisava falar. E muito a Feira do Livro. Continuem, leiam essas mulheres maravilhosas. Muito obrigada. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2026. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet. Patrocínio: Mercado Livre, Motiva e Prefeitura de São Paulo na categoria Ouro. Itaú e Laranjinha Itaú na categoria Prata.
Apoio Pinheiro Neto Advogados, Instituto Ibirapitanga, Enjoei e Companhia das Letras. Parceria institucional: Livraria da Travessa, Mercado Livre Arena Pacaembu, SP Livro e Museu do Futebol, junto à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Apoio institucional: Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Arco Educação, Ministério das Relações Exteriores do Uruguai, Instituto Ramon Llull, Gráfica Viena, Chambril, Quiro, Frida e Mina, Inside by Meliá São Paulo e Higienópolis, Ernesto Tzurnik Advocacia, Ecoar, Arpa, Ovo e Bubu Restaurante. Parceria de mídia: 451, Folha de São Paulo, UOL, TV Brasil, Rádio Nacional, JC Deco, Piauí, Carta Capital, Mídia Ninja, Nexo, Gama e Publish News. Acompanhe a programação e cobertura completa da Feira do Livro 2026 no site da revista 451 e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro!